Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. No Porta de Hangar tomamos café 7 senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. O livro Airplanes, fotos de Ricardo Beccari já chegou, tá muito legal. Papel couché ficou mais pesado ainda, 170 gramas, que a Gráfica Romos fez pra gente com muito capricho. 120 páginas de muita fotografia, recheadíssimo de foto de tudo quanto é modelo de avião. É avião militar, avião acrobático, avião executivo, é helicóptero. Vale a pena, tá muito legal o livro. Você pode comprar aí nesse e-mail, você fala com a Érica, que ela manda um livro bem bacana para você na porta da sua casa, no conforto do seu lar. Airplanes, por Ricardo Beccari, as imagens são bem legais, vale a pena você comprar um livro desse. Este programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Você que não está inscrito no Porta de Hangar, se inscreve. Um canal feito para quem gosta de aviação, para você que é comandante, comissário, mecânico, ou tem o hobby da aviação, ou engenheiro aeronáutico, como é o caso do meu amigo hoje, nos visitando, Carlos Alberto Antunes. Bem-vindo ao Porta de Hangar, meu amigo. Obrigado, Beca. É um prazer tê-lo a bordo. Prazer é meu. Carlos, você também gosta de fotografia como eu, né? Muito. Muito. Gosta de fotografar o netinho. A história, a cidade, o avião, o que surgir. Que legal. Eu gosto de documentar. Carlos, a sua formação como engenheiro aeronáutico é uma formação muito importante, porque você se formou no ITA, né? Final de 81. E você, na engenharia aeronáutica, trabalhou na aviação, como na fábrica, no fabricante, por acaso, não? Não, eu fiz um ano de estágio na Embraer antes de me formar, né? Depois de formado, não, já trabalhei, no último ano já desenvolvi meu trabalho na TAM, que era uma empresinha minúscula, poucos conhecidos. Era TAM regional, né? Era Bandeirante, Fokker 27, e aí me formei e fiquei pela TAM, o que foi uma escola maravilhosa, né? Montar uma empresa praticamente do zero, né? Tinha pouca coisa, pouca estrutura, né? E de lá depois montei uma empresa de consultoria, há 34 anos atrás, né? Que está aberta até hoje, que é a Air Consult. O que faz uma empresa de consultoria? Olha, a empresa de consultoria, ela na realidade, ela consulta, mas ela assiste no final, né, uma assistência ao operador, ou ao usuário, né? No meu caso, hoje, por exemplo, é muito mais também ao usuário da aviação, aquele cliente que quer operar ou quer contratar, ou fretar uma aeronave, né? E garantir, ou pelo menos dar alguma tranquilidade, né, para esse cliente, de que a aeronave que ele vai contratar, que ele vai voar, é uma aeronave que está aeronavegável, que está em boas condições gerais e que a operação, quer dizer, o trabalho hoje que a gente faz não consiste única e exclusivamente na máquina, mas na operação como um todo. Então, se os pilotos são treinados, se é um operador da aeronave que respeita os limites de fadiga dos pilotos, treinamento, né? E a condição geral da aeronave também, sem dúvida, quer dizer, a parte técnica e muitas vezes até requisitos do próprio cliente nosso, que vai ser o fretador da aeronave, né? E que de repente ele gosta de uma aeronave de uma determinada condição, cores até, entre até aspectos como esse, né? Limpeza, o estado geral da aeronave, a apresentação, porque hoje você vai fretar uma aeronave de pequeno porte, mesmo que seja um jato, né? Para um voo um pouco mais longo, você vai ficar fechado dentro de uma caixa que você vai ficar olhando os detalhes daquela caixa durante o voo inteiro, né? Então essa aeronave tem que estar num bom estado, inclusive a apresentação dessa aeronave tem que ser muito boa, né? E é isso tudo que a gente olha. Se a documentação está em ordem, se o serviço de manutenção, os serviços que deveriam ter sido feitos foram devidamente executados, né?
e se a operação dessa aeronave está de acordo com o regulamento e com as normas de segurança, né? É basicamente isso hoje que é o que a gente faz com mais frequência. Agora, você tem outros tipos de consultoria, como, por exemplo, fazer uma pré-compra, acompanhar uma inspeção de pré-compra de aeronave, assistir um operador que queira se homologar num serviço de manutenção ou para um serviço de táxi aéreo, uma operação aérea, né? Isso já fiz bastante, eu já assisti diversos operadores, já 40 anos de aviação, né, Beca? E hoje eu diria que é o mais forte. Trabalhei muito para seguradoras também, né? Então, avaliações de aeronaves, vistorias de aeronaves, vistorias que a gente chama de loss prevention, aquela vistoria prévia ao fechamento do seguro, quando é um operador novo, é um segurado novo, né? Então, saber se essa aeronave muitas vezes existe, e já tive casos bastante interessantes, se a aeronave existe, se ela está em boas condições, também um pouco nessa linha do fretador, né? Então, se a operação também, você olha a operação como um todo, se os pilotos estão treinados, se tem experiência, se não, se eles têm uma estrutura que garantam, né, que essa condição vai permanecer, né? Não é só uma fotografia daquele momento, né? Avaliações de aeronaves fiz muito para bancos, para seguradoras, faço hoje também, né? Mas hoje realmente o que é mais forte, a atividade que eu estou mais concentrado é essas auditorias dos operadores voltado para quem deseja fretar uma aeronave. O que você me disse que a parte mais cara de uma aeronave, teoricamente, é o papel da aeronave. Ou seja, se ela não tiver documentada perfeitamente, ela pode não voar. Com certeza. Você não tem como olhar uma aeronave, ou mesmo que você abra, desmonte essa aeronave, saber se ela fez uma inspeção do tipo A, B ou C, porque a inspeção é uma inspeção, é olhar, né? Se foi feito ou não, o único lugar que diz que isso foi feito é um registro na caderneta onde alguém se responsabiliza, numa oficina vai se responsabilizar por isso, né? Então, se ela se responsabilizou e não fez, ela vai responder em algum momento, mas de qualquer forma, é a única forma que se tem hoje de dizer se foi feito ou não. Entendeu? Porque isso não inclui uma modificação física da aeronave, que você possa olhar e falar, não, realmente ela foi modificada. A inspeção é uma inspeção visual, né? Pode englobar maior ou menor nível de desmontagem dessa aeronave para acesso às áreas de inspeção. Mas a única forma de saber se foi feita, se alguém abriu a janela e olhou, é que haver um registro, né? Pode haver uma modificação, pode haver uma adulteração nesse registro? Ou não acontece normalmente? Pode, já houve mais. Hoje é muito mais difícil, porque assim, hoje está muito mais claro o papel da oficina, o papel do operador, e assim, a própria autoridade ela está mais presente, né? Apesar de você ter assim, uma liberdade maior hoje do que tinha tempos atrás, na questão de não depender tanto burocraticamente da autoridade, quer dizer, hoje você tem, como a gente estava falando, o voo simples, né? Que é assim, a burocracia está caindo, o relacionamento com a ANAC, com a autoridade, foi aliviada. Né? Está mais estreito também, né, Carlão? Mas, por outro lado, está mais estreito porque existe mais relacionamento no sentido de confiar. E, assim, tem muita auditoria, né? Isso tem muita auditoria deles, da ANAC, para essas oficinas e para os operadores, principalmente operadores comerciais. Operador executivo nem tanto, mas operador comercial sim, né? Então, assim, existe uma confiança maior acaba acontecendo, né, como resultado disso, uma confiança maior nos registros, né? Os registros são mais confiáveis, né? Isso até a questão de confiança no sistema aeronáutico brasileiro mesmo. Isso é uma responsabilidade que tem que existir até perante as autoridades internacionais. Isso pode rebaixar o Brasil, a confiança no Brasil, caso essa confiança não exista na parte dos registros, porque realmente, como eu falei, o registro é o que te diz se foi feito ou não o serviço, e é com base no registro, né, principalmente, que você vai dizer se uma aeronave está aeronavegável ou não, né? Óbvio, se você olhar a aeronave, uma pane maior, um serviço, problema técnico maior, estrutural, isso também impede, obviamente, a operação dessa aeronave. Mas quando a aeronave está aparentemente em ordem, voando, a única forma que você tem,
O único documento que você se baseia para dizer se está aeronavegável ou não é na documentação. De papel. Não tem jeito. Né? Uma companhia aérea tem um avião leasing, né? São algumas poucas companhias que leasam um avião para uma companhia aérea. Essa companhia que cedeu o avião para a companhia aérea, ela pode pedir o seu serviço de poder fazer uma consulta. Olha, vê lá como é que está meu avião, por favor. Sim, com certeza. Não só o leasing, como o próprio... Quer dizer, hoje é leasing operacional, leasing financeiro. Quer dizer, você só paga o aluguel, o outro você tem até uma opção de compra no final. Mas até que isso seja, eventualmente, finalizado, se houver no final a opção pela compra, a qualquer momento o banco ou a empresa de leasing pode solicitar essa vistoria. A empresa que está recebendo você, o historiador, tem que te receber. Não existe uma maneira porque eu vou em nome do proprietário, na realidade. Entendi. Né? Então, assim, isso normalmente tá não, isso lei, né? é parte do próprio contrato. Sim. Quando você assina um contrato de aluguel, né, ou de leasing, de financiamento, que seja, isso é parte desse contrato. Existe uma cláusula que dá direito ao banco, ao lessor, de vistoriar essa aeronave, né? De ter acesso à aeronave, à sua documentação e vistoriá-la. Né? Então, isso é parte do negócio. Faz parte do negócio. Sim. Agora, por exemplo, eu quero comprar um avião novo. Novo não, usado. Eu quero ter um avião. E aí, puxa vida, eu tenho lá o papel, eu tenho tudo, mas como é que será que está esse motor de fato? Eu posso ter o direito de fazer uma pré-compra? E quando eu tenho esse direito de fazer essa pré-compra, eu tô perguntando para você porque eu não sei como é que funciona isso aí. Eu posso, por exemplo, pedir para abrir um motor para ver como é que tá dentro desse motor, mexer numa estrutura de um avião? Pode ser feito isso ou não? Como é que funciona uma pré-compra? Quando você vai comprar uma aeronave, normalmente óbvio que primeiro você tem que dar um sinal para dizer, olha, garantir, a princípio essa aeronave é minha. Você tira ela do mercado, né? Você dá um sinal para o cara. Você dá um sinal para tirar essa aeronave do mercado e dizer, olha, agora eu vou fazer, isso também mais uma vez é contrato, né? Eu vou fazer uma pré-compra. A extensão dessa pré-compra, você comprador é que define, né? Você paga por isso. Você paga a pré-compra e você define o que você quer ver. Agora, o que diz normalmente o contrato de venda? Se você vai estar comprando uma aeronave que é aeronavegável, qualquer problema que você encontre nesse motor, nesse avião, nessa aeronave, que impeça a aeronavegabilidade, passa a ser responsabilidade do vendedor. Ele paga. Então, tá bom, posso abrir o motor? Posso abrir o motor. Normalmente você não faz isso, você vai fazer uma boroscopia, você vai girar o motor, vai fazer um trabalho, né, vai fazer um teste de potência. Dificilmente você vai abrir o motor, a menos que haja alguma desconfiança numa seção quente, tá, que você tem que fazer uma inspeção maior. Mas normalmente a boroscopia já te resolve, fazer uma análise de óleo, saber se tem algum tipo de decomposição, de detritos, né, nesse óleo. E isso basta, mas ainda assim, a extensão, você vai botar a aeronave numa carga, vou desmontar todo o interior, vou abrir piso, ou não vou abrir piso, vou olhar, vou tirar trem de pouso, você faz o que você quiser, né? Mas você paga. Né? E se houver algum problema encontrado, se for encontrado algum problema nessa aeronave que impeça a aeronavegabilidade, então o vendedor passa a ser o responsável por aquele problema, para solucionar aquele problema. Entendeu? Normalmente, uma pré-compra você vai fazendo aos poucos, né? Você primeiro olha, depende do estado geral da aeronave, da documentação que você encontra, onde é feita essa manutenção, é uma oficina confiável, né? Confiável, você e vai fazendo, vai inspecionando. Encontrou algum problema? Putz, vamos um pouquinho além, né? Vamos um pouquinho mais. Você vai estendendo caso necessário, né? Se você encontrar os pontos fundamentais, o piso está em ordem, a estrutura de forma geral não tem nenhum problema maior, trem de pouso funcionando, motor está potência perfeita, está tudo em ordem, né? Você não acha muita lógica, não vejo muita lógica você estendendo e fazer uma inspeção maior, entendeu? Uma conta gigantesca. Porque isso sai caro, obviamente sai muito caro, né? Uhum. Então, normalmente você vai estendendo de acordo com o que você vai encontrando. Acho que é melhor ir um pouquinho a fundo, mais a fundo aqui, ali, né? Pontos de corrosão, de repente, embaixo de QTU, né? Dos banheiros, não tem corrosão, vai olhar, não tem corrosão. Tá? Isso que você falou agora embaixo do QTU. Cada aeronave tem sua característica. Com certeza.
E como é que você aprende a conhecer todas as aeronaves? Você tem que ler manual de aeronave? Como é que é esse negócio? Tem literatura e normalmente, veja, o engenheiro aeronáutico, ele nem sempre tem a visão de um técnico, né? Aquela visão cirúrgica de olhar, ele vai, vamos dizer, olhar, ter uma visão mais macro, documentação sim, ele vai a fundo na documentação, né? E vai acompanhando as inspeções. Então, cada problema encontrado, ele vai lá e olha, né? Mas alguém tem que encontrar esse problema. Então, assim, normalmente você não faz sozinho, depende, ainda mais se a aeronave é muito, muito grande, né? Você vai precisar de alguém olhando a documentação e alguém olhando a aeronave. Um outro engenheiro. Ou normalmente um técnico. E é um técnico aí, normalmente você leva um técnico que conheça aquele modelo. O técnico é o mecânico ou não? Mecânico experiente. Qual a habilitação que ele tem que ter? Olha, no mínimo de célula, mas a gente prefere que tenha as três, né? Seja de célula, motores e eletrônica. Se possível, melhor ainda, né? Mas alguém que já conheça aquele modelo, que tenha trabalhado com aquele modelo, que saiba os pontos mais nevrálgicos daquele modelo, né? Porque é impossível você conhecer todos os modelos de aeronave, saber quais são os pontos nevrálgicos de cada um deles, né? Então você leva normalmente alguém que conheça, que tenha essa visão, vamos dizer, mais clínica e mais técnica, pontual, de olhar aquele rebite, aquela cabeça de rebite que está com algum problema, e o engenheiro, ele fica na retaguarda, olhando a parte documental, dizendo o que quer que olhe, e quando encontra um problema, ele é chamado para tomar uma decisão, né? Olha, vamos seguir, não vamos, tem que reparar, isso daqui é aceitável, não é aceitável, né? Vamos procurar na documentação técnica quais são os limites, né? Porque, óbvio, quando você fala em aeronave usada, não existe aeronave usada perfeita, não existe máquina, né? Então, problemas novo você vai pode encontrar. Dar problema. Novo pode dar problema, com certeza. Então, problemas você vai encontrar, né? Aí cabe ao engenheiro dizer, olha, esse daqui está dentro do limite, esse daqui não. Esse daqui vai ter que reparar, esse daqui vai ter que fazer um reparo X, Y ou Z, né? E é mais ou menos assim que funciona. É uma equipe, né? Um time, né? Então, pelo menos um engenheiro e um técnico, com certeza, sempre vai ter, né? Uma empresa, por exemplo, uma empresa qualquer que tenha vários aviões, ela pode ter um funcionário como você? É necessário? Para inspecionar, desculpa, vou completar minha pergunta. Para inspecionar, para cuidar dos mecânicos, para cuidar da manutenção, enfim. Olha, você tem que ter alguém que seja a cabeça da área técnica, né? Que tome a decisão, como eu falei, é um trabalho de coordenação e de tomada de decisão técnica. Então tem que ser alguém com conhecimento técnico. Acho que sim. Ela pode ter um funcionário Pode. Não tem nada na lei o responsável. Não, muito pelo contrário. Agora que está se liberando para não engenheiros como a responsabilidade técnica de empresas. Porque até um tempo atrás deveria ser um engenheiro aeronáutico responsável técnico por uma empresa de táxi aéreo, por uma empresa de manutenção, dependendo da categoria. Trabalhando com a aeronave C4, aeronave de célula metálica, motor turbo, motor não convencional, era obrigatório você ter um engenheiro. Hoje, dependendo da empresa, do nível da empresa, até se aceita o tecnólogo, né? Mas até um tempo atrás era só engenheiro. Então, engenheiro pode era até tempos atrás a figura assumir esse cargo de responsável técnico pela empresa, né? Carlão, com relação ao Voe Simples, o que melhorou para você ou piorou para você? Como é que funciona tudo isso? O Voe Simples, bom, antes de mais nada, é algo a ser muito elogiado, né? Que é algo que a aviação, nos 40 anos, desde a época de DAC e agora ANAC, a gente sempre pleiteou, que é diminuir o que a gente poderia chamar de tutela, né? Você diminuir a burocracia, né, do relacionamento dos operadores com a autoridade, né? Então isso é extremamente louvável. Melhora para os dois lados, então? Melhora para os dois lados, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, melhora para os dois lados. Até saiu agora recente, está no site da ANAC, a liberação da renovação de LOAs para RVSM e PBN, né? Que você tinha que renovar essa carta de autorização a cada 2 anos, agora vai cair. Que ótimo, né? Cada 2 anos o operador tenso vai ser autorizado, vai ser aprovada a renovação do LOA ou não vai, né? E você ficava sempre aquele momento de dúvida, era uma mão de obra danada.
para o operador e depois para a ANAC. A ANAC estava autorizando, acho que, refazendo acho que 500 ou mais loas por ano, o que seja. É uma mão de obra danada. Sendo que ao longo do tempo, quer dizer, ao longo desses 2 anos, o operador continua seguindo as mesmas regulamentações, ele continua fazendo os mesmos cheques. Era simplesmente dizer, olha, eu fiz isso durante 2 anos e mandar para a ANAC. Então, é uma mão de obra danada, é um estresse danado, é um custo danado e que só leva a estresse, quer dizer, não traz nada, nenhum outro benefício, né? Por outro lado, né, os requisitos, as instruções, as IS, né, a 9105, a 01, elas continuam válidas, a regulamentação continua a mesma. Você só não tem que refazer a LOA ou solicitar a autorização, uma renovação dessa LOA. O resto continua igual. Então, indo agora à tua pergunta, né, eu diria que para a consultoria é um mercado que até está melhorando, na realidade, porque o que acontece? Tem um lado ruim da renovação, por exemplo, né, seguindo esse exemplo da Lua, tem um estresse, você tem trabalho e tal, mas é um momento também que você vai rever tudo que você fez e não esquecer absolutamente nada. Quando sai isso daí, quando isso cai, pode ser que isso daí também caia alguma coisa ou outra caia no esquecimento ou por distração mesmo, deixa de fazer. E você não está livre da auditoria da ANAC. Você não renovou a LOA, mas em algum momento você pode ser auditado pela ANAC e tua aeronave pode ficar no chão, no aeroporto que for. E o custo disso aí E o custo disso é um impagável, absurdo. Né? Exatamente. Então, aí entra o meu trabalho, quer dizer, é auditar, seria uma auditoria externa de tempos em tempos, isso obviamente cabe a cada operador, né, o que achar fazer o que da forma melhor, mas ter uma auditoria externa, que é onde entra o meu trabalho, para garantir que está tudo em ordem. Então, a operação está em ordem, as aeronaves estão em ordem, para não ter nenhuma surpresa numa auditoria da ANAC. Né? Então, assim, eu diria que esse é um trabalho também que a gente faz, que é a auditoria externa de operadores, né? de operadores mesmo, de táxi aéreo, ou executivo, né? E que com o Voe Fácil, por exemplo, até aumentou outra atividade, em função disso, da possibilidade de um esquecimento, porque hoje não tem nada, está diminuindo cada vez mais a necessidade de você revisar os seus procedimentos em função, eventualmente, de uma solicitação à ANAC, que não vai existir mais. Mas a auditoria continua, da ANAC, e os regulamentos não mudaram. Né? Só caiu a burocracia, o que é muito louvável. Mas, por outro lado, é bom estar atento para não pisar na bola. Quanto tempo a ANAC faz a inspeção? Por exemplo, quanto é retroativo disso aí? 5, 6 anos, 10 anos? Quanto eles vão a fundo numa inspeção dessa? Depende do tipo do operador. O táxi aéreo, operadores comerciais, em tese, eles são auditados anualmente. Né? Agora, isso não significa que os registros sejam só do último ano, né? Porque as equipes vão mudando dos auditores da ANAC, e cada um vai com uma cabeça, às vezes vai até com um programa diferente, até realmente para verificar outras áreas, né? O que diz o regulamento, manutenção, é 5 anos que você tem que guardar, ou até que o serviço é repetido 2 vezes. Uhum. Então, até lá, você tem que guardar esses registros para comprovar. Olha, eu fiz, está aqui o registro primário, né? E aí tem que ficar bastante claro. O registro primário é aquele registro feito pela oficina. Tá. Né? Então, é a ficha de inspeção, são os forms de equipamento. Eu comprei um equipamento, está aqui a documentação que acompanhou esse documento, seja dos Estados Unidos ou de quem forneceu, dizendo que estava aeronavegável. Então, nos Estados Unidos tem um form do FAA dizendo que a aeronave está aeronavegável, o componente está aeronavegável. Eu fiz a instalação aqui, está aqui a instalação, o registro de instalação, isso tudo é registro primário. O registro secundário é aquele que ele pega essa documentação e fala, bota na caderneta da aeronave, por exemplo, dizendo, olha, no dia tal, de tal ano, eu fiz a troca desse componente. O registro primário é o registro da execução até o registro na caderneta, tá certo? A ficha de inspeção assinada pelo mecânico, isso daí transposto para a caderneta, que é uma etiqueta dizendo que foi feita a inspeção, isso tudo é registro primário. Dali você joga para o controle técnico de manutenção, que é uma planilha, basicamente, é um controle geral, dizendo para cada serviço quando foi a última vez e qual o saldo para a próxima.
né? Então, isso seria o controle secundário, né? Então, esses registros a gente tem que estar verificando e a ANAC vai verificar o primário por 5 anos. Ele pode te pedir os últimos 5 anos. É o máximo, né? por lei. É o máximo por lei. Carlão, e esses registros já tem eletronicamente falando? A web, já existe isso? Ou o que eu vejo O registro primário, não. 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 Assim, caminha para isso, mas ainda não existe, que eu saiba, nenhuma autorização para que isso seja eletrônico. Que facilita a sua vida, inclusive, ou não? O que recomenda-se fazer, eu fazia isso, fui 10 anos diretor da Morro Vermelho, né? A gente até implantou isso lá na Morro Vermelho Táxi Aéreo, que era a digitalização dessa documentação, né? Então, você ter os registros todos primários digitalizados na sequência de dados. É válido. Olha... Você tem que dar uma entrada na ANAC, ó, registre isso aqui. Não, ainda não, mas facilita em qualquer trabalho de auditoria. Porque pode dar uma zebra de você, por exemplo, perder essa caderneta. Olha, eu tive um caso interessantíssimo. Um operador de Gulfstream, era um Gulfstream, Gulfstream 3, né? Ele parou de pagar o leasing, era um leasing no banco. Um motivo, a empresa entrou em falência. Bom, por algum motivo, parou de pagar esse leasing, né? E o banco entrou com ação para retomar a posse dessa aeronave. O cliente, o que ele fez? Foi uma briga longa na justiça, tal, devolveu o avião sem documentação absolutamente alguma. Putz, você não valia nada. Nada. E o avião não valia nada mais. Então, essa aeronave ela foi segurada no chão aqui no Brasil, porque não podia sair, não tinha como sair do Brasil, né? A coisa está um pouco mais confusa, porque o banco, na realidade, quando conseguiu a posse, o que ela fez? Ela cancelou a matrícula para evitar que alguém retomasse essa aeronave. E aí não dá para registrar em lugar nenhum, porque não tinha uma documentação técnica. Então a aeronave estava fantasma. No chão, fantasma. Literalmente era uma aeronave fantasma, sem documentação absolutamente alguma e sem registro, porque o registro tinha sido cancelado, né? Matrícula cancelada. E aí, como é que isso foi solucionado? O técnico que cuidava dessa aeronave, né? Luiz Sérgio, bom para burro, aliás, amigão, mas isso há muitos anos atrás, o que ele fazia? Por um controle dele, ele tirava cópia xerox mesmo. Ele salvou a pele dos de todos os registros da aeronave, ele tinha caixas na casa dele com os registros dessa aeronave, salvou de manutenção. A pele dos caras. Aí, o que foi feito? Eles pegaram essas caixas, fizeram uma negociação com a Gulfstream. A Gulfstream aceitou refazer as cadernetas, porque as manutenções eram feitas na Gulfstream também. Com base nessas cópias, a Gulfstream aceitou refazer cadernetas. Aí, com base nessas cadernetas, eles conseguiram tirar uma licença provisória aqui no Brasil só para trasladar a aeronave para os Estados Unidos. Levaram para lá para daí fazer toda a manutenção que faltava e registrar onde foram registrar. Tail number americano. Mas foi uma loucura, porque foram anos nessa discussão. Foi anos. A aeronave ficou parada aqui no chão, segurada, mas sem poder voar, né? Segurada no solo. Carlos, quem quiser procurar o seu serviço, procura onde? Bom, e-mail antunes.caa, Charlie Alfa Alfa, @gmail.com. Telefone 11 987 57 7775. Legal. Carlos, obrigado pela participação no programa. Foi muito gostoso. Bom, mais gostoso trazer a dona Jane para cá, para visitar a gente, almoçar e bater um papo gostoso desse. Eu que agradeço, mãe. De verdade, eu agradeço de coração. Muito bom. Tá bom, obrigado. Bom demais. Valeu. Carlão, obrigado. Pessoal, Valeu. Fica na programação do Pode Hangar, se inscreve no canal e não some não, fica por aqui com a gente. Valdir, obrigado pela sua força e até o próximo programa. Valeu!